porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor, e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Só até aqui. A gente parou na semana passada justamente no verso 10, quando Daniel teve aquela reação ao ver a glória do Senhor diante dele. Após ele desabar no chão, sem sentidos, por ver o Filho de Deus pré-encarnado, o profeta Daniel ele foi fortalecido por um anjo e ele foi convidado a se colocar de pé para ouvir o que o anjo tinha a dizer para ele, para que ele então soubesse qual era a resposta do seu clamor, a resposta da sua oração. E uma das primeiras coisas que o anjo de Deus fala ao profeta é que as suas palavras foram ouvidas. E isso está lá no verso 12 que nós lemos. E as palavras de Daniel, as orações de Daniel foram ouvidas no mesmo sentido que a gente leu lá em Daniel capítulo 9, verso 17. Quando a palavra ouvida não quer dizer apenas que Deus percebeu a voz de Daniel orando a ele, mas ouvida no sentido de Deus atender a oração de Daniel. Então, quando Daniel falava: Senhor, por favor, ouve a minha oração, era no sentido de: Deus, por favor, atenda a minha oração. E o anjo diz a Daniel que isso aconteceu, que a oração dele foi atendida. Foi o que a gente leu no verso 12. E duas coisas merecem a nossa atenção nesse verso 12 aqui que nós lemos. A primeira coisa, que é a mais óbvia, é que a oração ela é de fato poderosa. A oração não é algo ineficaz, como muitas das vezes a gente pode se sentir tentado a pensar. E eu sei que isso aqui já foi falado outras vezes, mas está no texto, aí de mim não falar. Na semana passada a gente falou disso, na reunião de oração foi falado disso, mas é algo que a gente precisa entender, que a gente precisa ouvir de novo e de novo. O profeta Daniel, ele era um homem que, quando a gente olha o histórico dele ao longo desse livro, a gente percebe que ele foi um homem que ele ousava orar por coisas que eram bem difíceis, bem complicadas. Daniel, ele não orava por coisas simples, pelo menos a gente não vê isso aqui no livro. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, naquele episódio que o rei Nabucodonosor queria matar todos os sábios da Babilônia por eles não saberem explicar a visão que ele teve, Daniel, junto com os seus companheiros ali que vieram com ele, de Judá, ele ousou pedir a Deus para que Deus revelasse a ele o que Nabucodonosor tinha sonhado e para que ele tivesse um entendimento correto a partir daquilo, para que ele nem os outros sábios da Babilônia, ou seja, ele e várias outras pessoas não viessem a morrer. Então Daniel está orando por uma questão que não é nem só dele, não era nem só para salvar a vida dele, mas era para salvar a vida de várias pessoas, e ele tinha que entender algo que ele não entendia. Então Daniel ousou orar nesse sentido. E em Daniel capítulo 9 a gente também viu que ele orou por toda uma nação. Daniel, ele orou por um problema de escala nacional, então não era um problema pequeno, mas Daniel, ele simplesmente chegava até Deus e jogava esses problemas, colocava esses problemas diante de Deus, e nós vimos Deus atender essas orações.
A gente viu que o povo voltou para Jerusalém para reconstruir o templo, e a gente viu também que Daniel sobreviveu àquele episódio lá de Daniel capítulo 2. E isso, de certo modo, nos ensina que nós não devemos nos acanhar, nos sentir mal de orar por coisas que nós, na nossa limitação humana, consideramos difíceis. Esse capítulo está mostrando isso para a gente de forma bem escancarada. O ser humano ele não percebe todas as coisas, ele não consegue estar em qualquer ambiente, ele não consegue interagir com tudo. Nós somos limitados sim, a gente não consegue dar conta de todas as necessidades que estão ao nosso redor. Só que não existe um problema grande para Deus. As coisas para Ele são simples. Ele pode, se Ele quiser, Ele faz. E a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente ora, a gente não está suplicando para alguém que não pode resolver o nosso problema. A gente está suplicando para aquele que pode todas as coisas. Então a gente não pode olhar para a oração como algo ineficaz, algo sem poder, algo que é sempre a minha última cartada, porque se nada der certo, então só me resta essa última esperança e a probabilidade de dar certo é muito pequena. A gente não deve pensar assim. Pode ser um problema, uma necessidade, uma coisa importante que envolva apenas a sua vida pessoal ou algo que impacte um país inteiro, um continente inteiro. Deus ele pode atender. Então não se sinta mal de orar por uma guerra que está acontecendo no outro lado do mundo. Se Deus quiser, Ele toca no coração dos líderes nacionais e a guerra acaba amanhã, porque Ele pode fazer tal coisa. A segunda coisa que eu quero falar a respeito desse verso aqui é o tipo de oração que é atendido. Quando a gente olha todas as orações que foram atendidas ao longo da Bíblia, a gente consegue ver algumas coisas semelhantes em todas elas. Em Tiago, capítulo 4, no verso 6, está escrito o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O que esse texto quer dizer? Tanto a pessoa que é humilde quanto a pessoa que é soberba, ambas estão culpadas diante de Deus, ambas não merecem nada. Só que existe uma diferença entre alguém que é soberbo e existe uma diferença entre essas duas pessoas, o soberbo e o humilde. O humilde é uma pessoa que ele olha a sua situação, ele olha a sua humildade, ele sabe que ele é pecador e ele sabe que ele não merece nada de Deus. O soberbo não. Ele acredita que ele é digno de estar na presença de Deus e que ele é digno de cobrar alguma coisa de Deus. Ele não olha para a sua vida e enxerga alguém que está em débito. Então, o que esse texto aqui está dizendo é que Deus ele resiste a quem é soberbo, mas Ele concede o favor imerecido a quem é humilde. Ele, na sua livre vontade, na sua soberania, Ele escolheu fazer assim. Daniel ele já foi um exemplo de humildade em várias ocasiões aqui para a gente. A gente já leu as situações de Daniel em vários episódios. Só que é interessante que aqui a gente vê que ele não só é humilde, mas a humildade dele é atestada. O próprio anjo chega e fala: você orou com humildade. Um anjo enviado pelo Senhor disse que Daniel era humilde. Então ele de fato era alguém humilde. Em Daniel 2,17 a gente vê que naquele episódio que eu falei que ele estava junto dos seus colegas procurando ser salvo e não morrer por conta de Nabucodonosor, ele e os seus companheiros oraram confiantes na misericórdia de Deus. Eles chegavam com essa esperança: se o Senhor for misericordioso, Ele atende o nosso pedido. Isso está lá em Daniel 2,17. E em Daniel 9 a gente vê a mesma coisa. É uma oração de Daniel dizendo que o Senhor é totalmente justo por ter colocado o povo de Israel, o povo de Judá naquela situação deplorável que eles se encontravam e que cabia a ele e ao povo corar de vergonha, porque eles eram os criminosos, eles eram os pecadores. Mas aqui a gente vê que a oração de Daniel é atendida. Daniel ele se achegava a Deus buscando compreender a sua vontade, os seus planos esses que iam impactar o povo de Deus e planos esses que iam corroborar para a vinda do reino de Deus com a pessoa de Jesus Cristo. Daniel ele suplicava a Deus por ele e por seu povo, mas ele fazia tudo isso, irmãos, em humildade, reconhecendo quem ele era e quem era Deus. Então Daniel ele não chegava até Deus como um cobrador, ele não chegava até Deus como uma criança aborrecida, incomodada por não ter o que ele não quer. Então, nesse contexto aqui de Daniel 10, ele não chegou para Deus e falou: olha Senhor, o Senhor libertou o seu povo e eles estão lá passando dificuldade, como é que é? O Senhor não vai fazer nada? Daniel ele não chegava assim. Ele entendia que Deus efetuar e cumprir o plano dele no povo era apenas um ato de misericórdia. Daniel entendia isso. E era assim
que ele se achegava a Deus. Ele não se achegava como uma pessoa soberba. Não seja soberbo, irmãos. Eu e você não merecemos nada do Senhor. Tudo que Ele nos dá é apenas por graça. E a própria Bíblia diz que Ele resiste a pessoas assim. Ou seja, Ele se permite a não fazer nada por você se você for soberbo. Não seja. O anjo diz a Daniel que foi por causa dessas palavras que ele havia sido enviado. Daniel sabia que Deus podia fazer todas as coisas, sendo o Deus Todo-Poderoso. Mas o profeta suplicava a Deus em humildade. O resultado foi que mais uma vez Daniel teve uma oração atendida e estava ali diante de um anjo, em mais uma visão, prestes a ouvir coisas sobre o futuro do mundo inteiro. Coisas essas que vão ser tratadas no capítulo 11 e 12. Nosso papel então é crer que o Senhor pode atender as nossas orações. Só que a gente tem que chegar até a sala do trono em humildade. Essa é a lição que esse verso pode nos dar. Mas algo que é interessante, que nós não podemos deixar de notar aqui no verso 12, é o que o anjo diz ao profeta. O anjo diz a ele, você pode conferir aí, ele diz que as palavras dele foram ouvidas desde o primeiro dia. Isso que está aí no verso 12. E sendo assim, a gente tem um problema, a gente tem uma dúvida, uma pergunta surge na nossa cabeça. Por que foi necessário se passar 3 semanas, sendo que Deus já tinha decidido atender as orações de Daniel? E a resposta para essa pergunta está justamente no verso 13. Nesse verso podemos ver claramente que o anjo mensageiro, aquele que foi incumbido de chegar até Daniel e falar com ele, ele sofreu um atraso, ele havia sido atrasado. Esse anjo havia sofrido uma retaliação, ele encontrou uma resistência no caminho até o profeta. Ele encontrou alguma coisa que o impedia, que insistia em impedir que ele chegasse até Daniel. E sendo assim, era alguma coisa que impedia o anjo de realizar a vontade de Deus, que impedia o anjo de dar a resposta da oração de Daniel. A primeira coisa que a gente percebe, olhando para o verso 13, é que existem seres